Então vamos lá, pessoal. Então hoje a gente vai começar a ver herança. Herança específica em programação orientada a objetos. Então o que é a herança? É similar ao que a gente conhece, por exemplo, de herança entre espécies, né? Então o que a gente tem aqui, ó, eu posso agrupar. No final o que eu tenho aqui são esses vários animais, ok? Mas eu poderia agrupar esses animais aqui em grupos distintos, considerando o que esses animais têm em comum. Então, por exemplo, ó, eu posso dizer que tanto o Garfield quanto o Rei Leão, eles são felinos, né? Não é incoerente eu dizer isso. Posso dizer também que todos eles são carnívoros. Okay? O mesmo eu posso dizer a respeito dos caninos. Ó. Eu posso dizer que o Scooby-Doo ele é canino e que esse outro aqui que eu não sei o nome também é um canino. Okay? E também, por consequência, dizer que ele é carnívoro. Então, ó, esses 5 aqui, se você for observar, eles têm algo em comum. O que vocês visualizam que eles têm em comum? Todos são carnívoros. Tá? Então, essa ideia de classe, o ursinho Pooh, ele tem essa carinha de besta, mas ele é carnívoro também. Presta atenção nele. Então, o que a gente faz? A gente cria, isso de modo geral, a gente enquanto humano, a gente cria agrupamentos e a gente vai colocando os elementos que pertencem a esses agrupamentos dentro de cada um dos conjuntos. Ok? Então, a lógica dentro do Java ou da programação orientada a objetos em si, dessas classes, é exatamente isso daqui. O que eu faço? Eu vou reaproveitando aquilo que uma determinada classe tem que me interessa. Então, ó, eu já tinha a classe carnívoro. Eu vou criar agora a classe felino, eu não vou reimplementar tudo aquilo que a carnívoro tem. O que eu vou fazer? Eu vou reutilizar o que ela já tem e defino as especificidades. Beleza? Então, esse é o conceito básico da herança. É uma classe herdar as características da outra. No Java, tudo que uma classe tem, a classe que está herdando dela também vai ter. E eu posso adicionar mais informações. A respeito de nomes, a classe que está acima na hierarquia, então aqui eu tenho felino e acima eu tenho carnívoro. A classe que está acima, nesse relacionamento, a gente atribui o nome de superclasse. A gente vai falar bastante de superclasse e o outro conceito que é subclasse. Quem está abaixo é a subclasse. Então aqui, superclasse, subclasse, subclasse. Se eu tivesse mais um nível na hierarquia, a classe Ursidius, por exemplo, ela seria o quê? Subclasse ou superclasse? Se eu tivesse mais um nível aqui, mais um nível aqui abaixo. Abaixo de entre Ursidius e o Ursinho Pooh, eu tivesse mais uma classe. A classe Ursidius, ela seria superclasse ou subclasse? Depende da relação. Então, imagina que eu tenho aqui uma outra classe, uma subclasse aqui chamada ursinhos. Beleza? Então, o que eu teria aqui? Ó? A relação entre ursinhos e ursídeos, nessa relação, ursídeos é superclasse. Ok? E a outra é subclasse. Já na relação entre carnívoros e ursídeos é subclasse. Entendido? Tranquilo. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Isso é o que a gente já fez aqui. Então, imagina que eu tenho uma outra subclasse chamada lobos aqui e outra cachorro, que é tudo canino também. Então, quem é subclasse de quem vai depender do relacionamento que você está considerando. Ok? E isso se estende a mais de um nível. Eu posso dizer, olhando a relação cachorro-carnívoro, o que eu posso dizer de subclasse e superclasse? Entre a relação carnívoros e cachorros. Hã? Eu posso dizer que carnívoro é o quê? De cachorro. Superclasse de cachorro. O mesmo eu posso dizer que cachorro é uma super... Posso dizer que carnívoros é uma superclasse de cachorro e posso dizer que cachorro é uma subclasse de carnívoros. Então não precisa estar necessariamente a um nível de distância. Beleza? Tranquilo? Seguindo. Na programação orientada a objetos e na orientação a objetos em si, existe o conceito de herança múltipla. Tá? Presta atenção nisso, porque no Java dá certa confusão. O que é herança múltipla? Imagina que eu tenho uma classe chamada lobisomem. Beleza? Dentro desse nosso cenário aqui, eu sei que lobisomem é canino, concorda?
e sei que lobisomem também é um ser humano. Então eu tenho, nesse caso, quantas superclasses para a classe lobisomem, para a subclasse lobisomens? 2, ok? Isso daqui é o que caracteriza herança múltipla. Em programação orientada a objetos, isso é permitido. Porém, no Java, isso não é permitido. O Java só permite herança única entre classes. Beleza? Então, esse tipo de mapeamento aqui, considerando classes normais que a gente está acostumado a ver, a gente não vai ter. Entendido? O que é herança múltipla? Tem Java, a gente vai ver em Java? Não. Em Java, existe uma alternativa que a gente consegue resolver a herança múltipla, mas assim, ela não é caracterizada como herança múltipla. É uma alternativa para resolver, que são as interfaces. Tá? Mas lá na frente a gente vai ver. Só que não é herança múltipla. Ok? O Java não tem herança múltipla. Certo. Como que eu faço para codificar isso? Então, a declaração de classe vai ser a mesma declaração que a gente está usando até agora. Public class, o nome da minha classe. Qual que é a diferença? Para eu dizer que a minha classe é uma subclasse de uma determinada outra superclasse, eu acrescento o termo extends. Okay? Então aqui nesse caso eu estou dizendo que a minha classe ursinho Poo, que é a classe que eu estou definindo, que ela é subclasse de ursinho. Beleza? Não estou criando um objeto ainda, estou criando só a classe que vai definir ursinhos Poo. Tá aí, tranquilo? Beleza. Supondo que nessa classe ursinho aqui, que eu estou criando, exista esse conteúdo. Eu tenho uma variável chamada nome, tá? Uma variável de instância chamada nome, e 2 métodos. Um método chamado hibernar. Essas reticências aí não funcionam no Java, tá? Eu só estou omitindo o corpo do método. O método hibernar e o método comer. Beleza? O método comer recebe como parâmetro um objeto da classe animal. Beleza? Que poderia, dentro daquela hierarquia que a gente montou, poderia estar acima da carnívoro. Né? Poderia ser superclasse de carnívoro. Tudo bem? Considerando isso daqui, eu posso dizer que a minha classe ursinho Poo, ela tem também o método comer. Por quê? Porque eu criei uma relação de herança entre ursinho Poo e ursinho. Na classe ursinho eu tenho o método comer, ok? Logo, eu posso dizer que essa minha classe ursinho Poo, ela tem a habilidade também de invocar pelo método comer. Ok? Nesse caso aqui, a gente está mandando o bisonho. Ok? Mas é comer de comer mesmo, refeição. Beleza? Então aqui eu estou passando a referência do animal, ok? E aí chamo o método comer, que é o método que está na classe da minha superclasse. Beleza? Tá. E na hora de eu utilizar isso daqui? É a mesma coisa. É como se o corpo da minha classe ursinho fosse inteiro para dentro da minha classe ursinho Poo. Ok? Então, como se eu pegasse tudo de lá e copiasse para a classe de baixo. Então, ó, crio um objeto normal. Então, ursinho Poo, Poo igual a new ursinho Poo. Criei o objeto. Chamo os métodos normal. Esse Poo.hibernar compila? Ó, a classe Poo, ursinho Poo daqui. Poo.hibernar. Classe ursinho Poo, classe ursinho. O que vocês supõem? Que compila ou não compila? Compila. Por quê? Como na herança é como se a gente copiasse tudo que está dentro da superclasse para a subclasse, então a minha classe ursinho Poo passa a ter também o método de Bernard. Ok? E comer burro bisonho, compila? Compila, por quê? Porque eu defini ele dentro da ursinho Poo. Ok? E de fato, você vai ver que ele come mesmo. Ele tem aquela cara de besta, mas eu falei pra vocês. Ele não é besta não. Ok? Tá. E aí a gente já tem, dentro do Java, tá? Esse específico do Java, ele tem já uma relação de herança implícita. O que é uma relação de herança implícita? Mesmo que você não defina essa relação de herança, ela vai existir. Ok? Toda classe no Java que você cria, ela é subclasse de uma classe chamada Object. Beleza? Do jeito que está aqui, public class ursinho extends object, isso daqui é o equivalente a eu colocar public class ursinho. Ok? Então, por isso que se diz que ela é implicitamente subclasse de object. Ok?
Então, toda a classe que a gente criou até hoje, sem a gente saber, a gente estava criando uma subclasse de object. Ok? Digo para você que isso daqui, se eu pegar isso, colocar dentro do meu arquivo e compilar, isso daqui compila. Ok? Pode acreditar, compila. Se eu te digo que isso compila, você supõe que essa classe object, ela é de qual pacote? Tá ali em cima. Ele é, mas o porquê? Não é porque está ali em cima. Por que a gente consegue ter certeza que ele é do pacote Java Lang? Certeza. Hã? Porque eu tenho certeza que essa classe Object está no pacote Java Lang. Só olhando para esse código aqui, ó. Eu consigo inferir isso. Não. Lembra das importações? O que você consegue concluir lembrando das importações? Por quê? Porque se essa classe aqui não pertencesse ao pacote Java Lang, eu teria que citar ela aqui utilizando o nome completo. Imagina que ela é da classe Java IFMS Object. Eu teria que colocar aqui java.ifms.object ou import Java IFMS Object e aqui usar o object. Beleza? Então, tudo que a gente viu continua valendo. E vocês têm que ir recapitulando e tentar, de alguma forma, manter esses conceitos sempre prontos na cabeça de vocês. Porque eles vão se acumulando. Então, é só por causa daquela palavra ali, da forma como eu estou estendendo, fazendo aquele... É da forma como eu estou citando. Eu sei que isso daqui é uma classe, não sei? Se eu estou citando uma classe, o que a gente aprendeu lá na questão dos pacotes? Que uma classe pode citar a outra, e se elas estiverem no mesmo pacote, eu não preciso utilizar o nome completo, eu posso utilizar o nome simples da classe. Além disso, eu posso utilizar o nome simples da classe se essa classe citada pertence ao pacote Java Lang. Ok? Do contrário, eu vou ter que utilizar o nome completo, ou se eu não quero utilizar o nome simples, eu vou precisar pelo menos uma vez importar ela no cabeçalho do meu código. Ok? Tranquilo? Dúvidas? Viviane? Tá, então seguindo. A Java Lang só tem... Ou tem outras? Qual outra classe vocês lembram que tem dentro de Java Lang? String. A gente está num momento em que, na verdade, vocês estão num momento em que vocês têm que começar a questionar os elementos dentro do seu código. Eu digitei string. O que é essa string dentro do meu código? Ele é uma variável? Ele é uma classe? O que é ela, entendeu? Então a gente já utilizava string. Né? Em LP1 a gente não sabia porque não era o intuito saber. Okay? Mas aquilo dali é o quê? A gente sabe que variável só tem dois tipos. Variável de referência e variável primitiva. A gente conhece os tipos primitivos. String não entra em nenhum desses tipos primitivos. Logo, ele é referência. Referência a gente viu que corresponde ao quê? A uma classe. Então, se eu coloquei string em alguma coisa, string é uma classe. Não está dentro do meu pacote. Eu não estou importando, ela está dentro de Java Lang. Beleza? Java Lang tem um monte de classes. Ok? Beleza, então seguindo. Ó. Aqui eu estou exibindo uma relação entre duas classes. Quem é superclasse aqui, quem é subclasse? Pai é super e filho é sub. Evidente para todo mundo, né? Tá, o que ele está querendo destacar aqui é o seguinte. Sempre na herança, sempre, isso também dá muita confusão. Sempre quando a gente tem uma relação de herança e eu crio um objeto da subclasse, a gente aprendeu que o construtor ele é automaticamente chamado sempre que eu instancio um objeto de uma classe, né? Quando o objeto, quando essa minha classe é uma subclasse de outra, o que vai acontecer? Ele vai também chamar o construtor, mas antes de chamar o construtor, ele chama o construtor da superclasse. Ok? Isso é automático também. Então aqui, ó, vamos trocar em miúdos. Imagina que eu tenho essa relação aqui, tá? Tenho a classe pai e tenho a classe filho. Filho herda de pai. Ok? Lá no meu outro código, numa outra classe, eu criei um objeto de filho. Ok? Nota que isso aqui é o construtor de pai, tudo bem? Isso aqui é o construtor de filho. O que você supõe, com base no que eu falei,
essa criação de objeto vai imprimir na tela. Imagina que imprimir esse layout print LN. O que você supõe que vai ser impresso na tela? Construtor do filho. Alguém acha que vai ser algo diferente de construtor do filho? Viviane. Acha que vai ser construtor do filho? Zé. Construtor do filho? Não. Não por quê? Vai imprimir construtor do filho, mas também. Tá, então, o que o slide quer destacar é o seguinte, sempre quando o construtor de uma subclasse é invocado, antes dele ser executado, ele invoca o construtor da superclasse. Ok? Então, o que vai acontecer? Ó? New filho vai fazer com que esse construtor seja invocado. Antes dele ser executado, quem vai ser executado? O construtor de pai. Ok? Esse construtor de pai, do jeito que está aqui, ele já vai ser executado? Lembrando do que a gente viu nos slides anteriores. Esse construtor de pai aqui, ele, de fato ele vai ser executado, mas ele vai ser executado nesse momento que eu estou considerando, ó, criei o objeto, veio para esse construtor. Antes desse construtor executar, vim para esse daqui. Ele já vai ser executado aqui? Não, por quê? Não, mas por que não? Não. O construtor, ele é chamado automaticamente. Tá? Então, ó, se eu coloquei o new filho, esse construtor aqui vai ser chamado. Só que antes dele ser executado, ok? Ele vai chamar por esse construtor aqui. Minha pergunta é, então a gente já está aqui no construtor do pai, depois a gente vai voltar lá para o filho. Você supõe que esse construtor do pai, ele já vai ser executado nesse momento? Com base no que a gente aprendeu, nada é inédito. Não sei dizer, professor. Falta um objeto ali, eu tenho que, quer dizer, falta uma variável. Não, ó. Aqui é o seguinte, ó, esquece essa relação de herança. Se eu tivesse colocado new pai aqui, com base no que a gente sabia até o começo dessa aula, isso considera herança, ok? Se eu colocasse new pai, você concorda que apareceria escrito na tela construtor do pai, do jeito que está aqui, só por um new pai? Visualiza, né? Ok? Tá, então o que esse slide está querendo destacar é, tem mais informação embutida aí que você não está sabendo. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, o construtor da classe do objeto que você está criando, ele vai ser automaticamente chamado, tá? Isso não mentiram para você. Só que o que te omitiram é que, antes dele ser executado, o construtor da superclasse dele vai ser executado antes. Sempre que você cria esse extends, sempre que eu criar um objeto da classe filho, como eu estou fazendo aqui, a chamada desse construtor, ela só vai ser executada depois que ele vir para cá. Ok? Então, do jeito que a gente está olhando aqui, na tela vocês supõem que vai aparecer o quê? O que vai imprimir? E depois? Depois construtor do filho. Então, só essa linha aqui, considerando essas classes aqui, vai imprimir construtor do pai e depois construtor do filho. Por quê? Porque ele vai vir para cá, entendeu? Vai vir para cá. A hora que ele chegar aqui, ele já vai executar? Ainda não. Por que ainda não? Por que ainda não? Esse slide responde, esse slide e esse slide responde. Ainda não, ele só vai executar o construtor do filho depois que o pai foi executado. E isso se aplica a toda a hierarquia. Não, por quê? Quem que é o pai? Quem que é a superclasse de pai? A object. Então, o construtor do pai, nessa construção aqui, ele só vai ser... Então, o que vai acontecer? Ó? Essa criação de objeto vai fazer com que ele venha para cá. Antes dele executar o restante do construtor, ele vai vir para cá. A hora que ele chegar aqui, para onde ele vai? Para o construtor da object. Na object, acaba. Então, a object vai executar o que ela tem a fazer, que a gente não sabe o que é. Beleza? Vai voltar, vai vir para cá. Executa construtor do pai. Beleza? E vai vir para cá em seguida. Dúvidas? Beleza?
Tá. Então, isso daqui, ó, só pra gente saber. Então, lembra que eu comentei que toda classe que a gente cria, ela tem um construtor implícito? Vocês lembram disso? Então, vamos relembrar aqui. Então, ó, se eu criei uma classe chamada teste. Se eu criar isso daqui compila? Compila. Isso aí compila, tá? A classe, ela tem métodos, tem atributos, mas ela pode não ter nada. Tudo bem? Só que isso daqui pro Java, isso daqui para ele vai transformar nisso daqui, ó. Toda. O Java vai transformar aquele public class test em public class test com isso daqui. Não, calma, o super a gente já vai entender, ok? Com exceção do super, tudo que tem aqui dentro a gente conhece, né? Esse public test corresponde ao quê? Ao construtor. Então, se você não colocar um construtor na sua classe, independentemente de herança, se você não colocar um construtor na sua classe, o Java vai colocar um construtor para você. Ele vai criar um construtor para você sem parâmetro nenhum. Isso é chamado de construtor padrão. O Java vai criar. Ok? E o que esse construtor vai ter no conteúdo dele? Uma chamada a super. O que é uma chamada a super dentro do Java? É uma chamada ao construtor da superclasse. Ok? Então, quando você escreve super assim, desse jeito, o que o Java entende? Chama pelo construtor da minha superclasse. Tá aí, beleza? Então, quando você não coloca um construtor, o Java vai e coloca para você. Então, é por isso, só que você vai falar assim, tá, professor, mas nesse caso aqui, ele criou o construtor. Só que o Java é mais intrometido do que a gente pensa. Quando você constrói, se você não acrescenta esse termo super, ele vai acrescentar para você. Então, se eu vir aqui e colocar um systemout println alguma coisa, ok? O Java intrometido vai vir aqui, vai dar um enter e vai colocar assim, super. Para quê? Pode falar. Ele coloca para você, igual aqui, eu estou criando essa classe. Não coloquei esse super aqui, mas coloquei dentro do meu construtor isso daqui. Ele vai colocar automaticamente uma chamada ao super. Tudo bem? Tá aí tranquilo? Mesmo? Hã? Ele não aparece, mas se você colocar, não tem problema nenhum. O implícito dentro do Java é assim, eu vou colocar se você não colocar. Entendeu? Se você colocar, ele se exime dessa responsabilidade. Tudo bem? E sempre ele vai chamar pelo construtor sem parâmetro? Sempre. Ok? E sempre ele vai construir também um construtor, automaticamente, sem parâmetro. Nada te impede de construir os seus próprios com parâmetro. Tá aí, beleza? Foi? Tá, então vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Imagina que eu tenho essa hierarquia. Então vamos implementar junto isso daqui. Então como é que vocês começariam a implementar? Classe pessoa, então aqui em vez de teste pessoa. Beleza? Por enquanto eu não vou colocar nada dentro do corpo dessa classe. Ok? Então beleza, a classe pessoa está aqui. Vou salvar ela. Nomenclatura continua tudo a mesma coisa. Beleza? Criei a classe pessoa. Crio uma outra classe, né? Então crio uma outra classe aqui, que vai se chamar brasileiro, extends pessoa. Pode ler, tranquilo? Beleza, vou salvar ela também da mesma forma. Brasileiro.java. Americano vai ser praticamente uma cópia disso. Americano. Beleza? E aí vou ter como subclasse de brasileiro sul-mato-grossense e mineiro. Ok? Então, mesma coisa, eu vou criar uma outra classe que vai ser a mineiro. Extends o quê? Brasileiro. Ok? Então, aqui, por consequência, eu sei que mineiro
é subclasse de quais classes? Brasileiro e pessoa. Beleza? Mesma coisa vale para o sul-mato-grossense. Então, sul-mato-grossense. Até aí, beleza? Foi? Então, seguindo. Dentro de cada uma dessas classes agora, eu vou implementar isso daqui. Ó. Eu quero que dentro de pessoa eu tenha um atributo chamado nome, data de nascimento, sexo e um método chamado imprimir. Beleza? Esse meu método vai ser uma função que vai retornar uma string, com todos os dados do respectivo objeto. Beleza? Tá, então vamos lá. Lá em pessoa, eu vou criar aqui string nome. Vou colocar string também, data de nascimento, porque a gente não vai fazer operação nenhuma. Data de nascimento e sexo. Beleza? E aí, public vai ter retorno string e imprimir. O imprimir, de fato, ele não vai imprimir, ele só vai transformar todas as informações do objeto em uma linha textual. Ok? Como é que vocês implementariam isso aqui, então? Return. Vamos fazer uma linha bonitinha. Nome, O nome, né? Aí mais nome, beleza. Mais data de nascimento, né? Data de nascimento, mais data de nascimento. Ok? Mais sexo. Sexo. Tudo bem? Para todo mundo? Beleza. Então aqui já criei a minha classe pessoa e o conteúdo dela. O fato de eu ter colocado nome, data de nascimento e sexo dentro de pessoa implica que todo sul-mato-grossense, por exemplo, já vai ter nome e data de nascimento, concorda? Por quê? Porque ele copia tudo para baixo. Beleza? Se eu já sei que pessoa tem nome, data de nascimento e sexo, lá em brasileiro, embora todo brasileiro tenha nome, data de nascimento e sexo, eu não preciso redefinir. Eu só coloco aquilo que é específico dessa classe. Então eu sei que brasileiro, além desses dados, tem CPF e RG. Ok? Então aqui em brasileiro eu vou adicionar CPF e RG. Ok? Tá, seguindo. Americano vai ter o SSN, que é tipo um número de carteira de trabalho. Beleza? O sul-mato-grossense vai ter erva de tereré preferida. Então, erva de tereré preferida. Beleza? E o mineiro vai ter queijo. Tipo de pão de queijo. Tipo preferido de pão de queijo. Ok? Beleza. Com base nisso, eu vou criar uma classe aqui chamada mundo, onde eu vou criar as pessoas que vão ser objetos dessas classes. Beleza? Tá, como que eu faço então? Vamos criar o objeto referente ao Naldo aqui. Você é sul-mato-grossense, Naldo? É? Então, beleza. Como que a gente faz para criar um objeto que representa o Naldo? Vai lá, dita, por favor. Pessoa. Pessoa Naldo, por exemplo. Igual a new. Não. New pessoa. Aham. Não, tá misturando as coisas. Ponto nome, data de nascimento, né? Nome igual a Naldo, beleza. Naldo ponto data de nascimento igual a 25/3/1993, né, Naldo? Naldo ponto sexo igual a masculino. Que mais? Naldo ponto erva de tereré preferida. Tem alguma, Naldo? Curupi. Beleza? Que mais? Naldo.cpf igual a
inaldo.rg igual. Beleza? Vamos ver se isso daqui compila. Alguém acha que isso aqui não compila? Por que não? Porque ela é a classe que está sendo estendida pelas outras, né? E ela não vai pegar o atributo. Garoto, ó, a hora que eu tentar compilar mundo, como a gente está se referindo às outras vão ser compiladas por consequência. Então, ó, o que ele está falando aqui para mim? Não pôde encontrar o símbolo. Qual símbolo? Variável erva de tereré preferida. Por que ele não está encontrando? Ele começou a dar erro nessa linha aqui, ó. Por quê? Porque a gente criou um objeto e disse que esse objeto é de qual classe? Pessoa. Dentro de pessoa tem erva de tereré preferida? Não tem. Então ele falou assim, ó, não faço ideia. Hã? Se a gente viesse aqui e trocasse isso daqui para sumatogrossense, não só isso e isso, beleza? Agora a gente consegue compilar. Beleza? Tranquilo? Tá, agora eu quero imprimir na tela os dados do Náutico. System out print ln. Aham. Aspas. Então, mas lembra que a gente já fez um negócio desse, um imprimir, né? Então eu poderia colocar aqui naldo.imprimir, concorda? Isso, vamos por partes. Isso aqui compila? Por que não? Então, não, mas ele está no pessoa. Mas a relação aqui é o contrário. A gente está criando um objeto de sumatogrossense. Sumatogrossense herda tudo que está acima dele. Imprimir está em pessoa. Então, sumatogrossense também tem imprimir. Então, compilar, todo mundo visualiza que compila? Beleza? Então, compilar, ele já está compilando. O problema aqui vai ser na hora em que eu executar. Na hora que eu executar, ele vai mostrar aqui, tá certo. Nominal, data de nascimento que a gente definiu, sexo masculino. E não apareceu mais nada. Por que não apareceu mais nada? Porque a gente definiu aqui em pessoa o que é que ele vai mostrar. E em pessoa a gente não tem erva de tereré, não tem CPF, até porque essa pessoa pode ser um americano, que nem sabe o que é tereré. Beleza? Foi? Tá, mas e aí? Como que a gente vai fazer agora para corrigir isso daqui? Hã? Uma ideia é essa? E aí? Mas vamos só assim, com base no que a gente aprendeu só. De fato, a resposta é essa que você falou mesmo. Que o Zé também falou. Mas não vai precisar de mexer no código? Não, pode mexer no código, pode mexer. Pode, Tipo assim, vamos tentar dar uma solução com base no que a gente sabe. Tá, eu ia mexer no código e ia colocar tudo de Mato Grossense aqui. Mas tem Você ia vir aqui em Mato Grossense. você colocar acabou de imprimir lá. Você ia vir aqui. Você ia pegar a erva de tereré e mandar ela pra cima? Resolveria. Mas qual que seria o problema? O problema é que o americano agora ia ter que dar um jeito de falar uma erva de tereré. Porque a gente passou para pessoa, americano é pessoa, americano não faz ideia do que é tereré. Faz sentido a sua argumentação. Tipo, aqui eu colocar um if, beleza? Se erva de tereré for igual a nulo. Só que, ó, vamos por partes. Embora faça sentido, caso eu coloque aqui if erva de tereré preferida, independentemente disso está certo ou errado, tá? Eu quero só saber o seguinte. Isso aqui compila? Então, faz sentido. Aí, se você colocar o atributo aqui, tudo bem. Só que a gente chega a um problema colocando o atributo erva de tereré aqui, que é o quê? A incoerência do nosso modelo. Por quê? Porque o americano passa a ter erva de tereré também. Beleza? Então, assim, vamos eliminar essa possibilidade para evitar a incoerência. E aí? Poderia mexer aqui também. E se eu viesse aqui em Mato Grossense e criasse um método chamado imprimir do Mato Grossense, vou colocar assim, do MS. Beleza?
E aqui eu colocasse assim, return erva de tereré mais erva de tereré. Opa. Beleza? E agora aqui, o que eu teria que fazer? Ô, Dirley, entendeu o que eu fiz? Ó, eu fui aqui no Sul Mato Grossense e coloquei um método. Imprimir do MS. Então aqui, em vez de imprimir, eu colocaria imprimir do MS. Alguém acha que não? É isso? Não é porque, ó. Na hora que eu for executar, o que ele vai mostrar pra mim? Só erva de tereré. Beleza? Então aquele imprimir, é interessante que ele se mantenha aqui. E se eu chamar os dois? Isso, se eu vir aqui e colocar um mais, naldo.imprimir do MS. Né? Ele vai colar tudo, concorda? Vai chamar um método, depois vai chamar o outro, tá ali a erva de tereré também. Tá cortando aqui, mas aqui tá mostrando. Beleza? Essa é uma possibilidade. Ah, mas não gostei, mal gambiarra isso aqui, tem que ficar lembrando. Falta um monte de coisa ainda, né? Beleza? Tá, o que eu poderia fazer? Você não acha que seria massa se a gente deixar só imprimir e ele se vira, descobre quem que ele é e mostra os dados dele? Né? Eu acho que seria mais benéfico. Então o que eu posso fazer? Ou só colocar aqui imprimir do MS. Beleza? Se eu vir aqui no imprimir do MS, o que eu poderia fazer para ele também pegar os dados lá do imprimir? Como que eu faço isso? Aham. E se eu fizesse isso daqui, ó? Auxiliar, por exemplo, igual imprimir. Beleza? E agora? É só eu colocar auxiliar aqui, mais erva de tereré, concorda? Beleza? Então o que vai acontecer? Agora aqui no mundo, na hora que eu colocar imprimir do MS, ele vai vir aqui no imprimir do MS, vai chamar o imprimir, que já existe aqui dentro, vai pegar todos os dados dele e depois complementa a erva de tereré. Beleza, funciona. Então, se a gente executar aqui, ó, maravilha, continua funcionando. Certo? Mas se eu mantiver assim, lá no brasileiro eu vou ter que colocar um imprimir do brasileiro, no americano, imprimir do americano. Eu continuo achando que o bonito mesmo seria eu colocar imprimir aqui e o objeto se vira para descobrir. Ok? Tá, mas e se eu colocar imprimir aqui? O que vocês supõem que vai acontecer? Vamos até tirar essa linha aqui, ó, por enquanto. Do jeito que está aqui, o que você supõe que vai acontecer? Você visualiza algum possível erro? Isso, também, auxiliar, beleza. O que você acha que pode dar problema? Não sei se dá problema, mas se você fosse chutar algum problema, o que você chutaria? Dois métodos com o mesmo nome. Eu posso, porque assim, ó, a hora que eu crio uma relação de herança, o que a gente disse? Que a gente pode pegar tudo lá do outro, né, e mandar para cá. Se eu colocar um imprimir aqui, eu vou ter dois métodos de mesmo nome, mesmos parâmetros e mesmo retorno, ok? Se a gente for utilizar a definição estritamente assim, faz sentido. Mas quando a gente tem uma relação de herança e eu tenho um método de mesmo nome da minha superclasse, o que o Java entende? O Java entende que isso daqui é uma sobreposição de método ou sobrescrita. Beleza? Não confunde com algo que a gente já conhece chamado sobrecarga de método. Lembra o que é sobrecarga de método? Sobrecarga de método. Dois métodos que têm o mesmo nome, mas têm parâmetros diferentes. Se aqui eu tivesse um imprimir int a,
Isso daqui seria uma sobrecarga ou uma sobreposição? Uma sobrecarga, beleza? Tirei isso daqui, mantive a assinatura igual à assinatura na superclasse, tem uma sobreposição, ou sobrescrita de método, ok? Implicação de ter uma sobrescrita de método. Quando eu tenho uma sobrescrita de método na subclasse, o método da superclasse é automaticamente anulado desse objeto. E ele passa a considerar agora o método da subclasse. Calma, por enquanto não vai adiantar, ok? Só que ele vai anular o método da superclasse, mas eu consigo, dentro desse método, fazer uma chamada ao método da superclasse. Só aqui dentro, beleza? Como que eu faço isso? Isso aqui, antes a gente tinha assim, ó, string auxiliar, imprimir, concorda? Do jeito que está aqui, o que ele vai fazer? Ele vai entrar no imprimir, vai chamar o imprimir de novo, que vai chamar o imprimir de novo, e isso vai ficar num loop recursivo. Todo mundo visualiza? Mas se esse imprimir aqui fosse uma invocação ao imprimir da superclasse, concorda que estaria tudo resolvido? Não? Zé. Mesmo? Ó, de novo. Do jeito que está aqui, se eu tentar compilar, ele vai compilar. Qual que é o problema? Ele vai ficar num loop infinito. Por quê? Porque imprimir agora para ele é esse imprimir aqui, porque você substituiu esse imprimir. Beleza? Então isso daqui não vai resolver o nosso problema. Só que a gente consegue, de alguma forma, falar para o Java, ó, eu estou me referindo agora ao imprimir da minha superclasse. Concorda se a gente conseguisse dizer isso nesse momento, nossos problemas estariam resolvidos? Né? Por quê? Porque nessa linha ele vai chamar da superclasse, volto para cá e continuo minha impressão. Como que eu faço para dizer a ele, para chamar o método da superclasse? Super, ponto. Beleza? Então, o que ele vai fazer? Ó? Aqui eu estou chamando pelo método imprimir. Aonde? Você fala aqui? Ah, sim, verdade, bem observado. Aí aqui volta como estava, auxiliar mais everything. Beleza? Então, o que vai acontecer? Isso grava também, porque vai dar confusão. Sempre quando a gente pede para um objeto invocar um método, tá? Tem um objeto, pedir para ele invocar um método. Ele vai procurar por esse método na hierarquia de classes de baixo para cima. Ok? Então, por exemplo, ó, chamei pelo método imprimir. O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e vai verificar. Ó, objeto, você é de qual classe? Eu sou da classe sumatogrossense. Beleza? Então, sai em busca do imprimir de baixo para cima. O primeiro imprimir que você encontrar, você para. Ok? Então, aqui, na hora que eu chamar imprimir, ele vai vir aqui na sumatogrossense. Na sumatogrossense, tem imprimir? Tem imprimir. É nele que ele vai chamar. O que pode acontecer é que dentro da sua imprimir, você pode fazer uma chamada ao imprimir acima. Mas se você não fizer, adeus imprimir das outras classes para este objeto. Só tem um nível da super. A gente não pode colocar super. Beleza? E que se você for observar aqui, ó, é o mesmo procedimento. Super.imprimir. O que ele vai falar? Ó, a partir de mim, vai olhando aí em cima quem tem o imprimir. Tanto que ele vai para pessoa, para brasileiro, e você vai ver que brasileiro não tem imprimir. E ele vai seguir. Ele vai falar, ah, então ele quer esse imprimir lá de pessoa. Tudo bem? Mas a super, ali no caso, sumatogrossense seria... A super de sumatogrossense é brasileiro. Só que aí ele segue... ele segue o mesmo raciocínio. É uma invocação ao imprimir da minha superclasse. Para minha superclasse, imprimir vai ser o imprimir da superclasse dela. Então ele vai... Até ele encontrar o primeiro. Encontrou o primeiro, ele para. Para cima é super. Esse super de imprimir serve para qualquer outro método. E vai para cima. Até achar lá em cima. Hã? Super tem um exemplo de imprimir serve para qualquer outro método. Serve para qualquer outro método. Hã? Pode entrar. Pode entrar. Opa. Então vamos lá. Beleza? Então agora, ó, se eu vir aqui compilar e executar mundo, então pode ver que a gente está chamando pelo imprimir. E aí que maravilha. Chamou todos. Ok? Usando esse raciocínio que a gente viu, como é que eu posso agora melhorar e imprimir para esse sumatogrossense, que no caso é o Naldo, também o seu CPF e o seu RG?
que ele tem, mas não está sendo impresso? Vou na Brasileira e faço o quê? Crio um método imprimir aqui. Por quê? O que vai acontecer? Ó? Se eu criar um método imprimir aqui, essa chamada de super.imprimir vai estar se referindo a esse método aqui agora. Beleza? O que eu faço aqui? Crio um auxiliar qualquer. Recebe super.imprimir. Isso vai fazer com que o quê? Que ele vá lá na classe pessoa, execute o método imprimir dela e volte para cá. Beleza? E agora, return auxiliar mais CPF, CPF mais RG. Beleza? Então, pode ver que eu nem vou fazer alteração na classe mundo. Sem alteração na classe mundo, só vou compilar as outras classes. Executou. Olha aí. Naldo, Parará, CPF, RG e erva de tereré preferida. Ok? Beleza? E se aqui eu não tivesse chamado esse super aqui, ele ia esquecer tudo que está acima. Ele iria parar nessa classe aqui. Tranquilo? Você é o... Seu nome? David, entendeu? A hierarquia é pessoa, brasileiro, sumatogrossense. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu venho aqui, beleza? Eu chamei pelo imprimir. O imprimir meu, lá dentro eu defini que ele tem que chamar pelo imprimir da super. Ele vai vir aqui na brasileira, encontrou o imprimir. Nessa execução tem também uma chamada de super. Ele vai vir para cá, nessa imprimir. Essa imprimir não faz chamada super nenhuma, então ele vai executar inteiro, volta para cá e volta para cá. Sumatogrossense tem aqui? Tem uma invocação ao super aqui, ó. Sumatogrossense, super.imprimir. Aí o próprio sumatogrossense chama o imprimir de brasileiro. Que chama o imprimir de pessoa, que não chama ninguém. Aí começa a voltar. Volta para mim agora, volta para o outro que está aqui. É o super do super. Super do super, aham. Beleza? Então, seguindo. Tá, aí a pergunta dele aqui, ó. O que acontece se lá em pessoa tiver um construtor que recebe o nome da pessoa? Antes da gente responder essa pergunta, vamos só relembrar o que eu falei agora há pouco. Na classe sumatogrossense, tem construtor? Para o Java, na classe sumatogrossense, existe um construtor? Para o Java, Para o Java existe, implícito, tá? Então, para a gente está assim. Para o Java, isso daqui está assim, ó. Public sumatogrossense. Assim? Super. Ok? Então, é isso que está para o Java. Beleza? Faça a mesma pergunta. Em brasileiro, tem construtor? A mesma coisa. Então, o Java vai vir aqui e vai colocar brasileiro super. Tudo bem? E o conceito se aplica também à pessoa. Aqui vai ter pessoa e uma chamada a super, que nesse caso é qual classe? Object. Beleza? Isso tranquilo? A pergunta dele agora é o seguinte. O que aconteceria se aqui em pessoa, beleza? O Java está colocando para mim isso daqui. O Java só coloca se você não colocar. Beleza? Imagina que aqui em pessoa, você, programador, veio e falou bem assim, ó, eu quero agora que o nome seja enviado para o construtor de pessoa. Beleza? Vou tirar esse super daqui e vou colocar aqui this.nome igual a nome. Tudo bem? Estou dizendo que o meu atributo nome vai receber o valor do parâmetro nome do construtor. Tá aí, beleza? Para essa classe pessoa, vocês visualizam algum problema? Nessa classe pessoa. Só com o que a gente viu, nada novo. Vocês visualizam algum problema? Não, né? Talvez o máximo que você pode pensar é falar assim, mas e a chamada ao super?
A chamada ao super, ela tá aqui. Tá? Se você não coloca, o Java coloca uma chamada ao super para você. Beleza? Então, para a classe pessoa, eu já adianto para vocês. Não tem problema nenhum se a gente fizer isso daqui. Tá? Tanto que a gente vai compilar a classe pessoa. Beleza. Agora eu vou tentar compilar, porque ele quer ver qual que vai ser a consequência. Eu vou tentar compilar a classe brasileiro. Na hora que eu tento compilar a classe brasileiro, o que ele fala? Tenta entender e traduzir para mim o que ele está querendo dizer para a gente. Eu passar um argumento. Não, quase. Quase. Que o que não foi passado? É nesse caminho. O que ele está falando aqui para a gente é o seguinte, ó. Construtor pessoa, na classe pessoa, não pode ser aplicado. Deixa eu aumentar aqui. Não pode ser aplicado para os tipos dados. Qual que é o tipo dado? String. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, ó. Eu vim aqui na Brasileiro, e nessa Brasileiro tem uma chamada ao superconstrutor, ao construtor da superclasse, que não recebe parâmetro nenhum. Beleza? Aí você pode falar assim, então eu vou vir aqui, ó, vou arrancar isso aqui daqui. Né? Porque ali dentro tá aquele super, você trocou 6 por meia dúzia, né? Porque se você tentar compilar, continua a mesma zica, porque você não colocou, mas ele coloca para você. Beleza? Tranquilo? Então, o que ele está querendo enfatizar aqui é isso, que se eu criar um construtor na pessoa que recebe parâmetro, não tem problema, a pessoa continua compilando. Mas da forma como a gente codificou, todas as subclasses e suas respectivas... Caralho! Me persegue, né, cara? E essa é a que voa. Vou até parar a gravação. É nada, professor. Nossa, cago? Monstro, monstro! Então vamos lá, seguindo. Meu irmão era assim também. Tá, então seguindo, ó. Então, o que vai acontecer? A gente tem o construtor aqui, sem argumento, e ele está fazendo a chamada a esse construtor sem argumento. E ele, óbvio, que não vai encontrar. É igual eu tentar fazer uma chamada a um método passando parâmetro errado. O método está esperando um inteiro, eu passo uma string. Beleza? Então aqui para ele é o mesmo conceito. Então o que vocês fariam para resolver isso daqui? Eu mataria aquela barata para resolver isso aqui. Se você quiser saber a resposta, eu vou dar. Mata aquela barata lá que a gente vai descobrir. Ela tá voltando. Ela tá voltando, ela tá vindo. E diz que a barata ela sente que ele tá com medo, né? Sei que Não, diz a lenda que é. essa lenda. Aham. Tá, vamos tentar seguir com a barata aí, vai. E aí, o que vocês fariam para resolver isso daqui? Sem tirar, obviamente, esse construtor. O que vocês fariam para resolver? Chuta. O super pra object, ele já tá aqui, ó. O super pra object. E ela sente. Agora vai descendo. E aí, escorregadio ali. Olha que desgraça. Vamos ir resolvendo isso daí assim em pé. Cacete, cara. Será que... Eu acho que é a picareta boa. Ah, não, acho que chegou voando. Chegou voando? É nada. Boa. Tá chegando. Aí, ó. Vai. Vai, entra aí, ó. Deu atrás da porta. Vai voltar. Tem que trazer veneno. Quando você resolve. Não sabe se Não atrapalha a aula. Ele do nosso lado agora. Ela vai Ela vai achar um buraco. Né? Ela tem onde eu tô. Vai, entra aí, ó. Isso aqui é só Senhor. Aí,
em cima da cabeça do Assim, ó. Como é que anda assim? Então, né? Calma aí, deixa eu jogar uma coisa ali. Jogar aqui naquela fora e eu voando. É verdade, isso eu acho. Seguindo. Respirar, né? Todo mundo focado. Então vamos lá. E aí, o que faria para resolver aqui? Chuta. O problema, vocês veem aonde está o problema? Implícito lá, né? É, o super implícito, é isso mesmo. O problema está aqui, ó. Public brasileiro. Super, que é o que ele já adiciona automaticamente. Beleza? O problema está especificamente nessa linha aqui. Porque ele está fazendo uma chamada ao construtor da superclasse que não recebe parâmetro. Beleza? E se eu viesse aqui, ó, e colocasse um texto qualquer? O que ele vai fazer? Ele vai chamar o construtor, é a mesma ideia de método. Se eu tenho esse método aqui, ó, public void método int a systemout.println a, por exemplo, e tem um outro método com o mesmo nome, string a. Beleza? Se aqui dentro do método imprimir eu chamar por método, passando 5, o que ele vai imprimir? Isso, então essa invocação aqui vai chamar esse método aqui. Isso todo mundo visualiza? Isso é sobrecarga. Se aqui eu tivesse passado uma string, ele estaria chamando esse daqui. Beleza? A ideia com o construtor é exatamente a mesma. Eu tenho um construtor lá em cima que ele recebe uma string. Só que eu estou fazendo uma chamada que não recebe parâmetro nenhum. Então eu poderia passar uma string aqui que resolve o meu problema de compilação. Será, professor? Será? Resolveu, compilou. Só que assim, nosso programa está totalmente esquisito, né? Por quê? Se eu criar um sumatogrossense, que nome que ele vai ter? ASD parará parará. Se eu não configurar ele automaticamente. Beleza? Tá. Mas vamos por partes. Vamos deixar isso aqui assim. Se eu tentar compilar sumatogrossense, vai compilar? Não pela mesma situação. Como que vocês corrigiriam? Não, perdão. Se eu tentar compilar sumatogrossense, vai compilar? Vai compilar. Vai compilar por quê? Ele está chamando a super, beleza? Que é quem? Brasileiro. Brasileiro tem um construtor sem parâmetro? Brasileiro. Ó, de volta. Estou em sumatogrossense. Sumatogrossense está chamando pelo construtor da superclasse que é brasileiro. Sem parâmetro. Brasileiro tem um construtor sem parâmetro? Tem. Beleza? Então, sumatogrossense, se não tiver outro erro, além desse, compila tranquilo. Mas o problema a gente já viu qual que é, né? O problema é que se aqui na mundo eu criar o meu objeto e não definir um nome para ela, olha o nome que o Naldo vai ter, ASDA. Beleza? Tá, então como que eu faço para corrigir e ficar um negócio mais coerente? Eu coloco um parâmetro aqui no brasileiro, falando que ele também vai receber um nome. E esse nome eu vou mandar para cima. Beleza? E agora, a consequência disso? Consequência disso para todas as classes. Do jeito que está aqui, pessoa compila? Compila, a gente não fez alteração nenhuma. Brasileiro compila? Compila. Então, ó, Java C brasileiro, compila. Sumatogrossense compila? Não, por quê? Pelo mesmo motivo. Eu estou chamando aqui algo que não tem. Beleza? O que eu posso fazer para corrigir aqui? A mesma coisa. Passo um nome aqui que eu repasso para cima. Beleza? Agora, sumatogrossense também compila. Problema. O problema é que a mundo agora não compila mais. Né? Ó, Java C, mundo.
Por que a Mundo não compila? Porque Sul Mato Grossense não tem um construtor que não recebe nada. Então, o que eu posso fazer aqui agora para resolver? Passo o nome do Naldo. Beleza? Então, agora, se eu tentar compilar, beleza, compila, executando, olha lá o nome do Naldo. Entendido? Então, ó, o nome do Naldo veio aqui para Sul Mato Grossense, foi para brasileiro, foi para pessoa, chegou aqui, entrou no atributo nome. Tudo bem? Tranquilos? A mesma coisa agora eu vou ter que fazer no Mineiro, porque a Mineiro parou de compilar, né? Ó. Mineiro, se eu tentar compilar a Mineiro, aí, zicou. Vou ter que fazer a mesma coisa. Public Mineiro, nome, super nome. Beleza? Agora é Mineiro compilando. Americano, acho que já está compilando, normal. Não, americano, é porque pessoa também tem nome, né? Mesma coisa. Public americano, string nome, super nome. Ok? Tá acabando já. Essa pergunta aqui a gente já respondeu, né? O que aconteceria se lá em brasileiro também tivesse um método chamado imprimir? Ele sobreporia, né? Ou faria uma sobreposição no método da superclasse. Beleza? E é isso. Dúvidas? Não? Tranquilo? Tá, então tentem fazer esse laboratório. De forma geral, aqui o que vocês têm que fazer? Ó, o símbolo de herança na orientação a objetos é esse daqui, tá? Para onde? É. Não, é tanto faz. Ele é assim. É como se fosse uma seta, a ponta dele é a superclasse. Beleza? Isso aqui poderia estar invertido e estar para baixo. Ok? Igual tá aqui. Tá? Então aqui a gente tem duas classes, a conta é a superclasse e conta especial é a subclasse. Então assim, existem as regras que a gente tem na conta especial. A conta especial ela vai contar com um limite. Todo mundo tem conta corrente aqui? Todo mundo tem conta corrente? Todo mundo sabe que na conta corrente tem limite, geralmente, e na conta poupança não, né? Então o comportamento é esse, ó. Você vai implementar duas classes, conta e conta especial. Se o objeto for da classe conta, significa que ele é uma conta poupança. Se ele for da classe conta especial, ele é uma conta corrente. O que isso vai interferir? Vai interferir que o método sacar vai ser diferente em cada uma das situações. Ok? Então você vai ter que implementar. Sugestão, implementa primeiro isso daqui, cria a classe conta, coloca os atributos, cria os métodos sem fazer nada, tá? Só põe a assinatura deles e faz compilar, cria a relação de herança, coloca isso daqui e depois faz o método funcionar e o restante que o exercício te pede. Ok?